Capítulo 2. O conjunto dos números inteiros. Os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 reticência, mais 10 reticência, mais 25 reticência, mais 100 reticência são chamados números inteiros positivos. Por que positivo? Porque o sinal que estão nos números é o sinal de mais. Ou seja, mais 1 eu também posso chamar um positivo, mais 2, 2 positivo, mais 3, 3 positivo, mais 4, 4 positivo, mais 10, 10 positivo, mais 25, 25 positivo, mais 100, 100 positivo. Os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 reticência, menos 25 reticência, menos 100 reticência, são chamados números inteiros negativos. Por que negativo? Porque o sinal que estão nos números é o sinal de menos. Então, posso falar menos 1, ou seja, 1 negativo, menos 2, 2 negativo, menos 3, 3 negativo, menos 4, 4 negativo, menos 5, 5 negativo, menos 25, 25 negativo, menos 100, 100 negativo. O conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero é chamado conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. Então, Z é a letra que representa o conjunto dos números inteiros. Z é igual, chaves, reticência por quê? Porque não para no 5, ele pode continuar, porque ele não tem fim, ele é infinito. 5 negativo, 4 negativo, 3 negativo, 2 negativo, 1 negativo. 0, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo, reticência, fecha a chave. Se você observar, esses números 1, 2, 3, 4, 5 não tem o sinal. Por quê? Porque é o sinal de mais. Então, quando é o sinal de mais, que é o sinal positivo, só coloca o sinal de mais se você quiser. Mas se não tiver sinal, porque ele é positivo, ele é o de mais. O conjunto dos números inteiros não nulos é representado pela letra Z, com asterisco. Então, Z com asterisco, isso significa que são os números inteiros sem o zero. A reta numérica. Um dos recursos usados para a localização dos números é a reta numérica. Fita métrica e a trena são exemplos que lembram uma reta numérica. Vejamos a seguir como construir uma reta numérica. Primeiro passo: desenhamos uma reta R e escolhemos um ponto O, qualquer da reta, ao qual associamos o número 0, denominado origem. Pelo que você percebe na reta, nós temos a reta R e temos o ponto de origem, que é o ponto O, que é o número 0. Segundo passo, escolhemos um ponto nessa reta, à direita do ponto O, e a esse ponto associamos o número 1 positivo. Determinamos, assim, uma unidade de comprimento e o sentido positivo da reta. Eixo é uma reta orientada. Aí, pelo que você percebe na reta, nós temos a reta, que é esta linha, né? Temos a reta R, ponto de origem, que foi o O, o número 0. Então, da direita do 0, que é do ponto O, nós temos um positivo. Terceiro passo. Partindo de O, associando ao 0, colocamos essa unidade de comprimento repetidas vezes, da esquerda para a direita, ao longo da reta, determinando, assim, a localização dos pontos associados aos números positivos. 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo e 5 positivo. Reticência porque não tem fim, é infinito. Aí nós temos a linha, que é a reta, nós temos a reta R. De onde nós partimos foi o ponto O, que associamos ao 0. Então, do 0, da esquerda para a direita, nós temos os números positivos, que são os inteiros. 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo e 5 positivo. Quarto passo:
Usando a mesma unidade de comprimento, medimos distância à esquerda do zero e localizamos o número 1 negativo, o número 2 negativo e assim por diante, determinando o sentido negativo da reta. Então, nós temos a linha, que é a reta numérica, a reta R. Nós localizamos partindo do ponto O, associamos ao zero. Então, partindo do zero para a esquerda, nós temos números inteiros negativos. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo e 4 negativo. Veja a seguir algumas aplicações da reta numérica. A reta numérica seguinte indica posições de um avião em relação à cidade de Brasília. O avião voou na rota oeste-leste. Os números positivos são usados para indicar a distância a leste e os números negativos para designar a distância a oeste de Brasília. Veja, nós temos a reta, foi localizado na reta numérica o ponto, não é isso? De origem 0, que é Brasília. Então, de Brasília, que é o ponto 0, a leste ficam os números positivos. 100 positivo, 200 positivo, 300 positivo, em quilômetro. De Brasília, que é o ponto de origem, que é o 0, a oeste, fica os negativos. 100 negativo, 200 negativo, 300 negativo, 400 negativo. Isso em quilômetros. A reta numérica ao lado representa altitudes e profundidades em relação ao nível do mar. Os números positivos são usados para indicar as altitudes e os números negativos para indicar as profundidades. A reta numérica não precisa necessariamente estar na posição horizontal. Observando a reta ao lado, nós temos uma reta em posição vertical. O ponto de origem foi o ponto 0, que é o nível do mar. Acima do zero, acima do nível do mar, nós vamos ter as altitudes, que vai ser os números inteiros positivos. Então, nós temos 50 metros positivo, 100 metros positivo e 150 metros positivo. Abaixo do nível do mar, que é abaixo do zero, nós vamos ter as profundidades, que são os números inteiros negativos. 50 metros negativo, 100 metros negativo e 150 metros negativo. Agora, observe a reta numérica em que os pontos A e P estão em destaque. Nós temos a linha, que é a reta numérica. Se você observar, o ponto de origem foi justamente o ponto O, que associamos ao zero. Do zero para a esquerda, nós temos os números negativos, números inteiros negativos. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo e 5 negativo. Do zero para a direita, nós vamos ter os números inteiros positivos. 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo e 5 positivo. Se você observar, o ponto A, que está em verde, representa o número 2 positivo. O ponto P, que está em vermelho, representa o número inteiro negativo, 4 negativo. Em uma reta numérica, cada ponto destacado é chamado imagem geométrica do número inteiro. Assim, o ponto A é a imagem geométrica do número 2 positivo. O ponto P é a imagem geométrica do número 4 negativo. Cada número inteiro é chamado abscissa do ponto correspondente. Assim, o número 2 positivo é a abscissa do ponto A. O número 4 negativo é a abscissa do ponto P.